Domingo, dia 21 de dezembro, 10h15 da noite. Eu recebi já faz algum tempinho, dia 3 de novembro, pedido para avaliar um texto pela revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Eu acabei perdendo o prazo de avaliação por algumas situações que aconteceram, mas deixei o artigo pendente porque eu tinha interesse em gravar essa avaliação. Ainda não tive oportunidade de ler o texto, mas o título do artigo é LBA entra na selva. Representações acerca da infância e maternidade entre povos indígenas na atuação da Legião Brasileira de Assistência. A Legião Brasileira de Assistência é uma instituição que tem muito pouca publicação que disserte sobre ela dentro de um contexto que inclua populações indígenas, pelo menos que eu conheça. Mas eles tinham bastante publicações próprias, né? Um boletim que eles mantiveram durante algum tempo aí, acho que uns 20, 30 anos, que é mais ou menos esse período ali que ele está falando, ele ou ela, né? Que é de 1946 a 1964. É justamente o período ali prévio à instalação da ditadura, ao fim do SPI, e é nesse período que vai chegar em maior quantidade congregações religiosas, principalmente evangélicas, em territórios indígenas, mas também é nesse período que vai ter uma mudança bastante significativa na dinâmica de gestão, digamos assim, de territórios indígenas, né? Na época, o termo mais comum era posto indígena, né? O posto de atração indígena. É também nesse período que vai surgir a Associação Brasileira de Antropologia e a Associação Brasileira de Linguística. E eu discuto isso num outro texto que eu acho que essas coisas, eu entendo, né, que essas coisas estão bastante relacionadas, né? Também é nesse período que vai surgir aí grandes universidades no país, que depois vão ficar federais, e uma delas, que é o FRJ, está bastante relacionada com uma série desses episódios, né? Não é à toa que essas associações vão acabar tendo a sede justamente onde hoje tem essa universidade, e na altura era a capital do país, né? E o, tá, o resumo, né? Este artigo analisa as representações das infâncias e maternidades indígenas nas ações da Legião Brasileira de Assistência entre 1946 e 1964, a partir da leitura crítica de 79 edições eu achei que era menos, achei que eram uns 20 números, do Boletim da LBA, publicação oficial da entidade. Criada em 42 com objetivos inicialmente voltados ao apoio de soldados e suas famílias, a LBA passou no pós-guerra que ele fala aqui é após a Segunda Guerra Mundial, né? A priorizar a assistência à maternidade e à infância, especialmente entre as camadas populares. Embora centrada em áreas urbanas, a instituição também atuou, ainda que pontualmente, junto a povos indígenas, promovendo ações fortemente marcadas por estereótipos, paternalismos e ideais civilizatórios. Isso aqui não é característico apenas dela, né? Nesse período, a dita questão indígena estava dentro do de órgãos militarizados, né? O próprio Exército, o Ministério da Defesa, o Ministério da Guerra, o Ministério da Justiça, dependendo do período ali, e sempre com um viés de tutela dito como positivista, mas muito paternalista e até racista, né? Sempre buscando essa civilização, essa tentativa de levar a civilização às comunidades, né? Que também acompanhava ali com uma lógica de submissão, de dependência econômica e, e umas ideias que mencionavam a questão da higiene, né? Essa civilizatoriedade depois vai ser repaginada como educação e a higiene vai ser repaginada como saúde, né? Mas isso já era um período posterior. As campanhas de representação do boletim revelam o esforço da instituição em integrar as infâncias indígenas ao Projeto Nacional Desenvolvimentista. Isso aqui não é uma característica exclusiva dela, isso aí já começa lá em século XVI, quando eles, em cartas e alguns outros documentos do período,
é, vão mencionar a necessidade de isolar as crianças, né, do contexto comunitário, literalmente tirar elas do convívio da aldeia e visando ali esforços de integração, né, ou de civilização, ou um termo que eles utilizassem. Isso é feito até século XX, metade do século XX, e ainda hoje há pessoas tentando, instituições tentando fazer isso, né. Hoje tem algumas barreiras legais, principalmente envolvendo a adoção e o uso do conselho tutelar para esse fim, mas eventualmente eles conseguem alguns sucessos residuais na retirada de crianças da comunidade, né? Aí eles vão sempre alegar precariedade estrutural na área de saúde e na área da educação, dependendo do caso, até reportando ali situações de violência, né? Verdadeiras ou não. Ah, as campanhas ao Projeto Nacional Desenvolvimentista, reforçando a tutela e apagando a identidade cultural dos povos. O estudo dialoga com os campos da história das infâncias, da assistência social e das políticas indigenistas, evidenciando como o discurso cuidado serviu como instrumento de controle social e apagamento de saberes e práticas indígenas. Ao examinar essas representações, o trabalho contribui para desnaturalizar concepções universais de infância e maternidade, reafirmando a importância de se valorizar a pluralidade de formas de existir e educar o território brasileiro. O texto aqui vai focar na questão da infância, aparentemente, e também da maternidade, né? Vamos ver o que o texto... Eu acho que eu até cheguei a baixar ele... Ah, tá dando erro já. Eu, eu acho até que eu cheguei a baixar esse texto, mas eu não cheguei a ler ele. Eu já tinha aceito ele, né? E por conta do prazo ali, para não estourar o prazo. A revista, felizmente, não retirou a atribuição de avaliação. Tem algumas revistas que, acabando o prazo, retiram automaticamente ou um dia depois, mas tem outras que ou agregam mais um avaliador ou entram em contato com a pessoa, né? Como a revista me mandou um aviso depois do prazo, eu considerei que ainda era possível fazer a avaliação, e é por isso que eu vou fazer a avaliação. O arquivo aqui foi baixado. E o texto deve ter. Aqui são as diretrizes de avaliação, né? Nem toda revista coloca isso aqui tão detalhado, mas quando tem é bom porque dá uma orientação mínima. Deve ter entre 10 e 25 páginas. Eu sou sincero, eu raramente olho isso. Eu sei que tem 24, está dentro do padrão. Formato DOC, RTF ou DOCX também tá. Não deve haver identificação de autoria no arquivo do artigo. Esse aqui aparentemente não tem, depois eu vou confirmar. Devendo o autor, inclusive, resguardar para que sejam apagados os dados de autoria criados automaticamente pelo Office nas propriedades do documento, em caso de uso deste editor. Deve ser inédito em caso de submissão a outro periódico, deve haver comunicação para arquivamento. A revista reserva-se a oportunidade de publicar de acordo com seu cronograma, no interesse de uma publicação ética e do mérito científico, especialmente no cumprimento de regras do sistema Qualis, notificando o autor da aprovação ou da negativa. O autor não publicado no número subsequente e a submissão poderá ser publicada no seguinte. A revista comunicará a intenção aos autores. Isso aqui é uma política bastante positiva, porque às vezes a revista tem uma fila grande e às vezes acaba ou guardando textos para um número temático, né, mesmo que a pessoa não tenha submetido para o dossiê, ou mesmo para ter um número máximo ou mínimo de publicações em um determinado volume, né. Eu particularmente não tenho nada contra isso, só gosto quando acontece isso de permitir que atualize dados, né. Principalmente, por exemplo, inclusive já pedi isso para umas 3 revistas e todas concordaram, para atualizar o parágrafo de considerações finais, por exemplo, determinado óbito que aconteceu depois da avaliação e antes da publicação, ou um dispositivo jurídico como a discussão sobre o marco temporal, que estava num ponto de discussão antes do aceite e após o aceite tinha outro. Né? Então eu falo, deixa só eu colocar uma nota para explicar que o texto foi aceite antes da decisão final. Ou mesmo variação de... tem alguns textos meus que faço revisão de TCCs escritos por indígenas e às vezes entre o envio, a avaliação e o aceite e antes da publicação, mais 10 ou 15 ou 20 indígenas defendem TCCs, ou uma dissertação ou uma tese de doutorado. E aí eu peço educadamente para, se for possível, fazer esse ajuste. Até hoje todas as revistas aceitaram, mas normalmente elas passam por alguém do conselho editorial para dar uma última olhada, ver se o cara não fez besteira, né? Por exemplo, incluindo citações a ele mesmo desnecessárias ou cortando alguma coisa ou incluindo, enfim.
que pode ser problemática. A estrutura do artigo científico: título em português e em inglês, resumo nos dois idiomas, palavra-chave, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Eu sou sincero que eu não vou avaliar esses itens aqui. Claro que o resumo e a palavra-chave normalmente tem, né? Mas eu não vou ficar verificando se é uma introdução, se é um desenvolvimento, se é uma considerações finais. Eu acho isso um absurdo. Entendo as revistas que fazem isso, mas não vou me prestar esse papel. Aqui as normativas da BNT, são as normativas básicas sobre formatação, referenciação e algumas delas até questionável para que está aqui, né? Como a de sumário e a de lombada, mas enfim, isso aí, o projeto de pesquisa, mas isso aí provavelmente a revista em algum momento necessitou incluir isso ou é padrão dela mesmo, né? Para evitar algum problema futuro. Então vamos ver aqui como é que é o questionário deles para avaliação. Tá demorando um pouquinho. Vamos ler o texto enquanto isso, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ativar todas as marcações para eu poder ver se o meu nome aparece como um nome que é razoável. Eu vou alterar esse nome. Vou alterar esse nome porque esse nome aparece num vídeo que eu publiquei ontem, eu acho. Acho que tá aqui. O documento aparentemente não está identificado, tá? Porque aqui era para estar o nome do autor, então isso já é uma vantagem. Só quero lembrar onde é que eu altero as minhas informações. Acho que é aqui, ó. Aqui. Vou colocar RIHGRS. Boto qualquer coisa, tá? Então é só pra não aparecer que é o meu nome. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Acho que 170 é o ideal, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver se ele acabou lá o processamento. Não acabou ainda. Tá deslogando. Isso acontece com alguns portais. Não é o problema da revista, é o problema do portal da universidade ou do instituto. Aqui. Tá o mesmo arquivo. As diretrizes é aquilo que estava na página anterior e o formulário aqui. Aqui eu já vou botar não. Aqui também já vi que tem, já vi que tem, já vi que tem, já vi que tem. Isso aqui eu ainda não olhei, isso aqui também não. Isso aqui também não. Eu vou dar uma olhada para já matar isso. Tem, ó. Vamos ver as referências lá no final. Em princípio tá ok. Aí os comentários sobre a forma e sobre o conteúdo e mandar um artigo. Então tá bem tranquilo. Eu vou avaliar o texto. Acho que eu vou aumentar um pouco isso aqui. Deixa eu ver como é que fica. Agora sim. Aqui está o título em português, título em inglês. Eu costumo fazer isso aqui para caso tenha algum erro menor. Já estava, maravilha. Para caso tenha algum erro menor já aparecer, né? Ó, esse aqui também já está. Eu vou dar uma olhada a ver se o resumo e o abstract estão mais ou menos equivalente, né? Não dá de ver aí, mas eu tô com o dedo
nas duas linhas para comparar. É uma tradução praticamente literal. As palavras-chave também. Então vamos para o texto. O autor ou autora, os autores mantiveram o português da época. Eu tento fazer isso quando é possível, mas às vezes eu ajusto. Não é o caso palpitar aqui na escolha do autor ou da autora, né? No nosso índiozinho, ainda jogar. O índiozinho ainda jogar das trevas da ignorância do paganismo. Vamos ver aqui o Braga, o Abraga. Não conheço o autor, mas está lá em cima. Aqui vamos ver quem é que eu conheço aqui. Sylvia Arendt, sim. Peter Buck também. Chartier também. Manuela também. Norbert Elias. O Isa. Davi. Juscelino Kubitschek. O Antônio. Carlos de Souza Lima. Esses missionários aqui eu conheço, mas não essa publicação. A Ana Lúcia também. A Sandra também. Esse texto deles eu não conheço, mas já li bastante coisa dos dois. Individualmente, né? Não coletivamente. Os demais. A Lucy sei que também já vi alguma coisa dela, mas esse texto aqui eu não conheço dos outros autores. É pouquinho. Ah, agora tem a legislação toda, separou aqui. Isso aqui é quando o SPI foi revisto, tá? Não é o de. Não é quando ele foi criado em 1910. Isso aqui foi transferindo ele. Isso aqui foi a primeira alteração que teve. Teve outra em 18, eu acho, que é quando tirou o LTN do SPI. Esse aqui é o Estatuto do Índio, a Constituição da época, a Constituição anterior, a outra Constituição. Acho que uma dessas aqui era projeto, na verdade. O Código Civil de 16. Esse Código Civil aqui, ele foi vigente até 2002, salvo engano, e era ele que tinha aquela previsão de que muitas vezes é deturpada e vista como que os indígenas não são responsabilizados criminalmente, né? Mas apesar de ele prever isso, não era generalizado e desde a Constituição já havia ali, de 88, já havia ali e do Estatuto de 73 já havia ali uma série de exceções, né? Mas ele normalmente é acionado para justificar aquele discurso de que os indígenas não podiam ser penalizados criminalmente, né? Gostaria que fosse a realidade, mas não é o caso.
Força Expedicionária Brasileira. Ó, 19 anos de publicação. Então dá uma média aí de 4 por ano. Essa primeira parte aqui tá toda no resumo também. Possivelmente esse aqui é o autor. Possivelmente o artigo é derivado dessa tese. Isso não é um problema, é inclusive bastante positivo se for o caso. E o fato de ter ou não identificado ele não afeta em absolutamente nada para mim a capacidade ou a legitimidade da avaliação. Acredito que aqui ele errou, tá? Porque esse texto é de 92 mesmo. Eu acredito que é esse texto aqui. Só que lá talvez esteja errado. Não sei se o livro chegou a ser republicado, eu acho que não. Fazendo só um comentáriozinho aqui. Isso que ele fala aqui de abrir um caminho de Brasília até Belém também vai acontecer no extremo oeste, com linhas telegráficas e estradas 40 anos antes. E é justamente o SPI
que é o órgão antecessor à FUNAI, que é responsável por isso, né? Então é muito curioso ele fazer essa relação aqui, porque é um segundo ou terceiro momento desses episódios. De avançar pro mato, pro oeste, para as áreas tidas como selvagens, né? Aqui ele fala de missões católicas, mas nesse período é quando chegam os evangélicos também. É exatamente na década de. Eles tentam entrar desde 1920, né? Mas não tem muito sucesso. Tentam novamente em 1930, só que dado o contexto de guerra ali, medo de processo de separatismo das ditas colônias, né? E o uso de língua estrangeira em território nacional, havia uma resistência, não pelo fato de serem religiosos, mas pelo fato de serem estrangeiros, né? Depois o próprio Darcy Ribeiro, na altura ministro de Estado, vai sugerir que deu muito certo lá na Guatemala, no Peru, em outros, acho que no Equador, trazer o modelo do CIL, né, do Summer Institute of Linguistics, que no Brasil vai ser rebatizado como Sociedade Internacional de Linguistas, e da. É 3I o nome, não vou lembrar agora, International qualquer coisa Indigenous, que. Deixa eu lembrar aqui. International Indigenous. Acho que é Iberoamérica. Instituto of. Não. Não vou lembrar o nome daquela coisa. Era um órgão qualquer que a sigla era 3I. É esse órgão que depois vai viabilizar financeiramente, né, as ditas assembleias de lideranças, né, já na década de 60. Mas anteriormente ele estava voltado para a questão do bilinguismo de transição. Que o que é? Tu traz as pessoas que querem traduzir Bíblia, que são evangélicos, religiosos, eles aprendem a língua, traduzem a Bíblia e, paralelo a isso, dão aulas na comunidade. Num primeiro momento com alto percentual de conteúdo na língua indígena, mas gradativamente tu remove ou reduz essa presença até no máximo quarto, quinto ano, quando passa a ser uso só a língua nacional, né? Seja ela castelhana ou portuguesa. E aí tu mata a língua, né? Porque as crianças vão parar de falar a língua e vão começar a falar a língua portuguesa ou espanhola. E isso foi tido como uma coisa positiva porque essa gente estava disposta a gastar dinheiro para fazer uma coisa que o exército não estava conseguindo fazer, que era a questão da saúde e da educação dentro do território indígena. É muito caro e dava muito pouco resultado. E aí, rapidamente, essa gente começa a pedir dinheiro para o Estado para continuar fazendo isso, né? E é o que se mantém até hoje. E no fim, o que tu acaba tendo é um número desprezível de Bíblias traduzidas, é, mas um número bastante significativo de indígenas que perdem a língua ou que reduzem drasticamente o uso delas e que passam a ser vistos como integrados, assimilados ou que já não são mais considerados indígenas, né? Que é, na verdade, esse é o objetivo final, que é o processo civilizatório. Ó, a interiorização do país, que é isso? É levar o país até o extremo, né? País vulgo desenvolvimento urbano, industrial, estrada, fiação elétrica. A criatura aqui descreve numa extração dentária, né?
Essa nota aqui é interessante. Em 53, a saúde e a educação foram separadas, né? E antes disso, a saúde era chamada de higiene, né? E educação de civilização. E ainda que isso não seja o nome oficial, mas era nesses termos que ela era trabalhada, né? Posteriormente, na década de 90, são justamente esses dois ministérios, que é o Ministério da Saúde e da Educação, que vão receber atribuições que ainda estavam penduradas na FUNAI da saúde e da educação indígena, né? E isso foi muito mal recebido por algumas pessoas que estavam acostumadas a tutelar e cooptar indígenas usando a estrutura da FUNAI, sabendo que no Ministério da Saúde e da Educação poderia as coisas funcionar de uma maneira diferente. Né? A principal diferença que aconteceu foi é, sair de um modelo padrão nacional de cima para baixo, que era como era feita a saúde e educação indígena, e começar a ter esforços de regionalização e, dependendo do caso, até de tentativas de respeito para as características de um povo. Né? No caso da educação, isso ficou mais conhecido pelos chamados territórios etnoeducacionais, em que, para respeitar a cultura de determinado povo, ainda que apenas alardeado como isso, se ignorava legislações municipais, estaduais que fossem divergentes caso uma população indígena ultrapassasse fronteiras entre cidades ou estados, né? Isso nunca foi bem visto pela FUNAI, isso nunca foi visto como uma coisa positiva, até pelo menos 2004, 2005, quando as pessoas que criticavam essa regionalização passaram a defender ela, né? Mas durante quase 20 anos essa galera era contra não só retirar da FUNAI a saúde e a educação indígena, como dessa maior regionalização, né? O que é fantástico, né? Porque a gente tem dispositivos desde não só da Constituição, mas do próprio Estatuto do Índio e alguns documentos da FUNAI que previam e permitiriam essa regionalização, mas isso nunca foi levado à frente, nem pelo órgão, né, a FUNAI, e muito menos pelos governos. Pelo contrário, os esforços sempre foram de fazer um padrão nacional, modelo vertical, de cima para baixo, e todo mundo. O exemplo máximo é a questão do conteúdo nas escolas, né? E a dinâmica de distribuição de logística para remédios e médicos e etc e tal, mas isso a partir da década de 90 começa a ser revisto. E hoje tu trabalha com uma outra dinâmica em que é literalmente quase regionalizado, né? Ainda que não seja o ideal. E com uma presença muito grande de atores indígenas nessas instituições, né? Tanto na saúde como na educação, tu vai ter um percentual muito maior de professores indígenas, agentes de saúde indígenas, motoristas indígenas, e mesmo serviços de limpeza, de produção de comida, coordenação, direção de escola. O percentual de indígenas nesses cargos hoje é muito alto, comparado com essa época, né? Ok, ainda falei em higienização, viu? Criminalidade infantil. Essa dinâmica das crianças serem a parte da manhã, isso aqui foi generalizado em outros países também. O contexto africano é cheio de exemplos, caso de Moçambique, por exemplo. Mas tem vários outros casos. Isso era uma dinâmica bastante difundida, né? Que era de construir a pátria do futuro, né? O homem nacional, enfim, os termos vão variar, mas a lógica é sempre a mesma. Puericultura, acho que isso aqui é relativo à higiene e limpeza. Ah, de pueril.
Hoje essa dinâmica aqui foi substituída pela educação financeira, né? Então é uma dinâmica cada vez mais valorizando o individualismo, né? A exaltação da pátria, desenvolvimento e aprimoramento. Orientação eugênica presente no discurso acerca do amor. Higiênica novamente, ó. Aqui ele vai falar da relação promíscua, né? Que eles gostam muito dessa palavra, entre a LBA e a Igreja Católica. Essa semana da criança tem até hoje. Não na LBA, na coisa católica, mas nos boletins e publicações que outros órgãos religiosos de matriz, de matriz não, que sugerem trabalhar com a questão indígena, a dita questão indígena, tem até hoje essa Semana da Criança. Todo ano eles publicam uma edição especial do jornalzinho deles lá, do encarte deles, das crianças indígenas. Eles escolhem um povo, dois povos e descrevem ali um contexto qualquer. É no mês de outubro também. Aqui tem um exemplo de um desses textos, né? Esse aqui é o mesmo que eles estão no começo. Aqui ele fala da presença grande das missões católicas, mas isso era mais na região norte, né? Na região sul era mais evangélicos. Nesse mesmo período, inclusive. E aí vai ter altos conflitos ali entre as missões católicas e as missões evangélicas, uma acusando a outra de não respeitar a autonomia dos indígenas, né? E é nesse momento aí que vai ter as tais assembleias, que vai surgir o COMIN, vai surgir o CIMI, e vai ser um acusando o outro. E durante algum tempo foi justamente essas trocas de acusações que forçaram cada um deles a acelerar uma certa estrutura que permitiu aos indígenas viajarem mais facilmente para encontrarem outras lideranças, e isso vai culminar com os primeiros grandes encontros de lideranças indígenas de diferentes regiões, até de outros países. E eles vão ter um papel decisivo ali entre a década de 60 e a década de 80, que vai culminar ali, não só no Estatuto do Índio, de 73, mas principalmente no texto da Constituinte, né? Principalmente no 231 e no 232.
Estou sugerindo tirar o link e botar o nome do texto, e se quiser lá, dá botar o link, né? Esse agroprofissional que ele está falando aqui é os esforços contínuos de tentar transformar o indígena em camponês, né? Para depois tentar transformar em proletário, para depois transformar em consumidor. Esse esforço nunca deu certo, salvo raríssimas exceções, justamente porque a dinâmica, quando não é apenas de caçador-coletor ou caçador-pescador-coletor, é de uma horticultura muito específica que dificilmente se converte numa dinâmica de produção de agricultura para venda de excedente, né? Eu particularmente não consigo lembrar nenhum povo indígena, de mais de 400, que tenha capacidade plena de ser economicamente independente em sua totalidade da população através de produção agrícola. Quando se tem alguma acumulação de riqueza, é via arrendamento ou concentrado em algumas famílias, né? E isso não é demérito dos indígenas, é basicamente uma incompatibilidade e o modo de imposição em que esse tipo de dinâmica chegou lá. Ainda que muitos indígenas de diferentes povos tentem há décadas se adaptar a esse modelo, com graus de sucesso bastante variados. O domínio da língua portuguesa acontece uma coisa parecida, mas o sucesso é muito maior, principalmente com a entrada deles na literatura, já na década de 80. É justamente um movimento que surge paralelo ou em conjunto ou derivado dessa organização alargada do que se entende como movimento indígena. Já existia essa comunicação, já existia essa organização, mas ela era muito mais localizada e esporádica, assim, não era tão contínua e tão abrangente. Mas aí quando passa a ter investimento externo, principalmente viabilizando as viagens, né, e a estrutura do encontro, essas conferências acabam sendo bem maiores. Essa formação em escolas agrícolas e de profissões aqui são hoje, elas foram criadas em 1910. São três grandes escolas: a Escola de Aprendizes Marinheiros, que é a atual Escola de Aprendizes Marinheiros que está dentro da Marinha, a Escola de Aprendizes Artífices, que era para formação de profissionais, e a Escola de Aprendizes Agrícolas, né, também chamada de Centros Agrícolas. Essa escola de aprendizes artífices depois vai virar, com várias terminologias, as chamadas escolas técnicas, e que depois vai entrar dentro da rede federal. Por exemplo, Santa Catarina é o caso do IFSC. E as escolas de aprendizes agrícolas, num dado momento, vão virar as escolas agrícolas ou técnico-agrícolas, ou o nome que eles derem, que depois também vai entrar na rede federal. Aqui em Santa Catarina é o caso do IFC. E isso é criado em 1910, as três, junto com outros dispositivos, como depois vai ter o sistema S na década de 40, vai ter a lei da vadiagem também, por conta de uma grande massa de população, principalmente masculina adulta, de pessoas que estavam escravizadas, não eram mais escravos, desde 89, do século anterior, e, e uma série de populações que não trabalhavam, né? E que não tinham moradia também, enfim. E a dinâmica era trazer essas pessoas à força para produção econômica, digamos assim,
esforço braçal ou raio do termo que quisessem dar para não ficarem sem trabalhar, né? E isso continua até hoje, né? Repara que essas pessoas não foram indenizadas de nenhuma maneira com terra, principalmente as populações que foram anteriormente escravizadas, nem seus descendentes, e muito menos com uma indenização pecuniária em dinheiro, né? Eles foram jogados à dita liberdade, se é que podemos chamar assim, mas sem condições mínimas de compensação pelos prejuízos de alguns séculos aí de violência, né? Isso aqui acontece até hoje, que é, no caso aqui era o SPI, mas depois a FUNAI vai acontecer a mesma coisa, que é uma disputa por quem é que vai controlar as populações indígenas e quem é que vai ter acesso às indicações dos cargos, né? Inclusive esse foi o problema ali entre o final da década de 80 e metade da década de 90, que é, ok, vocês estão tirando a saúde e educação indígena da FUNAI e mandando para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Educação. Pessoas que nunca entraram numa aldeia e vão tirar os nossos cargos, ou os cargos que a gente indica. Então houve uma resistência generalizada das pessoas que estavam ocupando esses cargos e inclusive com o apoio de algumas comunidades que já estavam ali há 100 anos, algumas vezes até mais, acostumadas, digamos assim, com uma lógica que oscilava entre tutela e cooptação. E hoje, passados aí 35 anos disso, essas marcas ainda existem. Há comunidades muito específicas que voluntariamente preferem essa gestão alienígena, via de regra feita pela igreja, mas às vezes pela FUNAI, é mais comum por igreja ou por ONGs do que a própria comunidade indicar pessoas, né? Por várias razões que não cabe aqui ficar discutindo. Mas essa marca tem até hoje. Ele vai falar das fotografias aqui, ó, esse padrão de ter descrição, mas não ter autoria, e principalmente aqui ele não está falando, mas não ter o nome dos indígenas, às vezes nem do povo, é uma coisa que vai se manter aí até pelo menos os anos 2000. Para o caso dos Laclanon Choclen, por exemplo, aqui do sul, a primeira imagem que tem o nome de um indígena num trabalho acadêmico assim de maior relevância é em 2004, eu acho, ou 98. E mesmo assim, é um livro, né? Tem ali dezenas de fotos do interior do livro e a única que está identificada é a da capa. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse rapaz aqui está identificado na contracapa, o nome dele, mas as outras dezenas de fotos que tem dentro do livro, nenhuma delas tem o nome da pessoa. Mais grave ainda, é essa coisa aqui. Esse aqui, que é um documento produzido durante a ditadura, colorido, bilíngue e que efetivamente não identifica nenhum dos indígenas e as legendas são um bocado problemáticas. Eu analiso essa situação.
nesse texto aqui e principalmente nesse aqui. Ó, as imagens são sempre. Ó, índio preparando um balaio, uniforme de gala, índio tucano. Essa aqui ainda tem algum respeito, né? Agora esse nível aqui já é bem mais complicado, né? Para o caso dos Laclanon-Choclin, num primeiro momento as fotos são nessa dinâmica aqui, que ostentam um certo posicionamento ativo dos indígenas, principalmente demonstrando guerreiros em posição com armas e tal, mas rapidamente é uma dinâmica de submissão, né? Que é substituída ali na década de 60 para 70. É isso que eu discuto no texto mais antigo daqueles dois. É uma excelente observação aqui, que usa o termo de gala, quando talvez essa expressão não faça sentido nenhum lá dentro, né? Os mais modernos hábitos de saúde e higiene. Ó, aí aqui ele comenta que apesar de eles falarem das mães, só tem uma imagem que aparece uma mãe, né? Pode ser positivo aumentar o tamanho das imagens e separar as legendas, além de incluir, além de separar entre o título e a referência. Uma pequena sugestão, né? Porque assim, não, se é online não faz sentido ter essas fotos minúsculas, né? Por mim, qualquer imagem ocupa uma página inteira. Aqui são pequenos ajustes que obviamente não são obrigatórios, não é só para ter uns parágrafos um pouquinho menor. Meninas indígenas serviço. Isso aqui é muito curioso, porque normalmente elas eram mandadas para outros trabalhos, né? Pelo menos nos documentos que eu conheço. Elas frequentemente têm atividades, inclusive diferentes dos meninos, né? Separando quais cursos, as escolas, inclusive,
eram separadas entre as escolas de meninos e as escolas de meninas, né? Que tinham cursos diferentes também. Então é muito curioso ali as meninas estarem fazendo uma atividade que normalmente é vista como masculina pela galera que faz esse tipo de proposta. Ainda que num contexto real, no mundo real, a gente saiba que as mulheres trabalham tanto quanto, ou até em alguns casos mais, que os homens nessas atividades. Já tive a oportunidade de ver num contexto de um povo específico uma mãe que, enquanto capinava, tinha uma criança pendurada naquele canguru nas costas, né? É uma visão assim bastante inesperada, que enquanto ela capinava com a enxada, tinha uma criança de 1 ano de idade pendurada nas costas delas num tipo de um canguru feito de pano. Pano, acho que era pano, não lembro agora se era de palha, acho que era de pano, sim. Aqui eu só estou tirando alguns espaços. Aqui é só para manter a concordância de gênero ali. Ó, adestramento, domesticação, submissão, isso aqui era padrão, né? Pacificação também é um termo que aparece bastante. Essa dinâmica de aprender a comer o pão com o suor do rosto do trabalho, ou produzir o que come, aparece bastante desde os primeiros trabalhos de posto de atração, né? Ó, que vai falar dos enterros religiosos, dividido em masculino e feminino, viu? Aqui, ó. Ó, esse com divisão sexual, trabalho. Meninos, agricultura, carpintaria, marcenaria, para cozinha, tricô, bordado, artesanato, embora também trabalhasse nas roças. Essa informação de elas trabalhando nas roças pra mim é um bocado nova, apesar de ter foto ali. Porque normalmente o que se parecia que era muito bem separado. Mas não duvido de nada de que isso fosse prática padrão.
Essa dinâmica de apresentar crianças indígenas vestidas com roupas não indígenas também aconteceu aqui no sul, principalmente com as meninas. Aqui é mais o açúcar e o sal ao invés do café, né? Olha só, devia ser um dia pajé, agora vai conhecer a luz da civilização, já conhece o café. É bastante pesado essa legenda. Ah, muito bem lembrado, Norbert Elias aqui. Carentes, atrasados ou desviante. Esse acargo das irmãs também era bem comum aqui no sul. Aí meninas eram mandadas para esses colégios, né? E os meninos pro colégio, pro seminário, né? Eventualmente para famílias ricas, né? Mas o padrão era esse aí. E aqui em Santa Catarina, quase a totalidade dessas crianças morreram, né? Por se recusar a comer. Justamente essa questão dos modos à mesa. Ó, e bota muito mais mulheres religiosas do que as mães nas fotos, né? Particularmente eu não gostei muito desse negócio de usar uma caixa de texto para as legendas. Eu vou até mencionar aqui. Essa caixa de texto é uma porcaria, na real. Depois, quando tu vai transformar o texto em PDF ou tu vai fazer alguma alteração, é uma droga. Ó, o que está acontecendo aqui? Ó? É o tipo de bomba que essa caixa de texto faz. Ele falou em 79 números, mas aqui está o número 104.
curioso, como é que chegou nesse. Essa separação entre índios mansos e bravos é bastante problemática e era bastante recorrente, né? Basicamente era quem estava interpretado por eles como facilitando o processo de pacificação, de adestramento, de submissão, e quem resistia a isso de alguma maneira, né? Eu entendo que isso tem relação principalmente com o tronco linguístico, com populações com línguas próximas terem sido contactadas anteriormente, com a utilização de indígenas nesse processo de contato, e também com características da cultura de cada povo. Agora, essa separação entre mansos e bravos é super problemática e acontece até hoje, né? Se tu pegar aí determinados cursos ou projetos que tenham indígenas de dois ou mais povos juntos, é bastante recorrente que uma das populações ou seja visto como intolerante, reclamona, ou outra seja vista como mais fácil de trabalhar, pacífica, que não reclama de nada, enfim. Basicamente essa separação é feita a partir de quem é visto como que facilita o processo de cooptação e tutela e quem resiste a ele, né? É uma leitura bastante pobre, fraca, rasa, mas que acontece até hoje, inclusive por pessoas que estão há décadas dizendo que trabalham com populações indígenas, né? Tapanhumas, acho que isso aqui é o Suyá. Que tá comparando com Macunaíma, mas não faz sentido. Ah, Tapaiuna. É o Suyá, viu? Uhum. Chat. Acho que era outro ano que tava lá. Não, era esse mesmo. Salvo engano, eu vi uma palestra dele em Lisboa, na área da educação, em 2018, eu acho, ou 2017. Talvez 2016, mas acho que foi 2017, acho que é 2017 para 2018. É,
foi aqui, 2017. Foi essa aqui. Não foi no Honoris Causa, foi nesse seminário que tinha o nome dele. Essa aqui eu vi que já tem. Como é que passou tanta referência que eu não vi?
Nesse caso aqui, apesar de eu ter identificado possivelmente o autor, a chance de ser ele é baixa, digamos assim. E aí eu não vou mencionar isso na avaliação, né? Mas se fossem muitas citações, uma repetição generalizada, talvez eu mencionasse, mas isso provavelmente não seria motivo para rejeitar. Onde é que tá essa porcaria? Eu vou recomendar publicar o texto, mas vou avisar que tem que dar uma olhada nas referências, né? E nas imagens. Acho que são as duas únicas coisas que talvez eu consideraria mexer. Esqueci de tirar.
Ahn, Pode ser positivo revisar as referências listadas no final do documento, como a legislação, para remover aquelas que não aparecem no texto. Há um problema específico sobre a publicação de Abreu, e algumas referências de legislação que estão na lista ao final não aparecem no texto. Além disso, pode ser positivo aumentar o tamanho das imagens, incluir um título e separá-las individualmente, idealmente removendo a formatação do tipo caixa de texto. Se sugere ainda remover a menção para um link em nota de rodapé para o modelo autor-data. E passando para o modelo autodata. Nenhuma dessas recomendações são obrigatórias, mas são altamente recomendadas. Todas as sugestões estão marcadas no documento em anexo. O texto está bem escrito, com poucas necessidades de revisão, sendo a quase totalidade espaços em branco em excesso, além das já mencionadas sugestões referentes às referências e às imagens. O tema é muito pouco explorado na disciplina acadêmica, mas é de valor bastante elevado. A LBA é muito pouco explorada na disciplina acadêmica, mas é de valor bastante elevado. Para discussões sobre o período histórico é central para compreender as dinâmicas estatais com populações indígenas no país em um período muito importante, que é entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da ditadura, além de registrar episódios nos últimos anos de ação do SPI antes de ser substituído pela atual FUNAI. Eu vou abrir uma outra aba, que é para caso tenha acontecido isso aqui, que é deslogar, né? Então volto aqui, vou buscar uma... Se recomenda a publicação do texto, mas seria positiva se as sugestões que não são obrigatórias fossem consideradas pelas partes autoras e pela revista. Ó, deu erro, mas isso é bastante comum. Desde que não tenha perdido o texto, a gente envia de novo. Agora vai dar certo. Isso é bastante comum dar esse errinho na primeira submissão. Aí aqui fechou. Se ainda tiver logado aqui, eu já vou preencher aqui para dar uma olhada de como é que é. Ó, tá logado ainda. Vem aqui em produção, trabalhos técnicos, incluir novo item. Normalmente o que eu faço? Eu abro uma segunda aba para puxar os dados de lá, né? Para não ter que digitar tudo de novo. Aí pego qualquer um. Eu vou pegar um mais antigo aqui. Pode ser essa aqui. Só não tô afim de digitar tudo, né? O bagulho é gigantesco o nome. Aqui é o endereço da revista, né? Não do artigo, né? Mas atualmente estou pensando em revisar todos, mas são mais de 130 pareceres. Vou botar o texto do artigo também, mas não sei se vou fazer isso ainda. Acho que é Porto Alegre. Porto Alegre.
aqui é o parecerista, né, o nome dos autores, né? Aqui, com certeza tem que botar a Legião lá. É Legião Brasileira do quê? Legião Brasileira de Assistência. Mas eu vou botar o SPI também. Acho que não tem Legião Brasileira aqui, né? Não. Aqui. E agora eu vou dar uma olhada em todos, ver se tem algum que se encaixa, né? Acho que tem missão salesiana aqui. Não, não tem. Infância indígena deve ter. Poderia botar o Alto Rio Negro, mas não me parece que é o caso. Ah, infâncias indígenas, era isso que eu tava procurando. Ah, Mato Grosso talvez, né? Porque foi bastante Xingu. Mas ali não parece ser o foco. Acho que vai ficar só aqueles 5 ali. Que eu vou botar história, né? E aí acabou.
Deve ter 130 já. 160, 160, caramba, achei que tinha 130. Aí submete aqui. Tá feito. É isso, pessoal. Eu vou fazer mais. O Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, assim como os outros institutos históricos geográficos, é, são associações que surgiram ali num período onde a gente ainda não tinha universidades federais. E era um espaço onde determinada forma de conhecimento, entre aspas, científico era produzida, né? Com a instalação das primeiras universidades que depois vão virar federais, tanto esses institutos como é, alguns arquivos e museus municipais ou estaduais acabam perdendo muito espaço, né? Isso aconteceu no Brasil quase todo. A maior parte desses arquivos acabou sendo mantida, né? Algumas vezes absorvida por outras instituições, como o Arquivo Municipal de São Paulo ou o Museu Paranaense, mas muito raramente eles são vistos como dotadas de grande relevância científica, ainda que sejam donos de boas bibliotecas, bons repositórios e dentro das condições editoriais de acesso a materiais no período, o trabalho que eles fizeram é bastante útil para quem trabalha hoje, principalmente com populações indígenas, né? Eles têm alguma proximidade com algumas academias de letras também. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, eles dividem o mesmo prédio, a Academia Catarinense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. E diria que há um certo preconceito por uma significativa parte dos cientistas sociais de tentar dialogar com esse pessoal e ignoram o valor dos materiais que eles têm sob guarda, né? É basicamente por uma questão que é alardeada como eles não são acadêmicos, mas que no fundo é de viés ideológico, né? Ainda que eu não seja exatamente saudosista do modelo mais comum que é reproduzido nesses espaços, o tipo de formalidade, digamos assim, e o reconhecimento para algumas pessoas que nem sempre são tão relevantes. Acho que poderia haver algum diálogo ou tentativa de diálogo entre esses órgãos e o que hoje se entende como pesquisa científica nas humanidades, né? Todas as vezes que eu tentei entrar em contato com tanto de academias de letras como desses institutos históricos e geográficos, eles foram super receptivos comigo. Nunca cheguei a ter acesso físico às bibliotecas deles, que era o que eu efetivamente tinha interesse, mas eles sempre disponibilizaram os materiais para mim de cópias, por exemplo. Algumas fundações também fazem isso, a Fundação da C. Ribeiro, por exemplo. É, então, o que eu queria, que era o conteúdo dos textos, eu tive, né? E nunca teve nenhuma barreira, assim, né? Nunca, nem perguntaram para que queria, só me apresentei, disse que estava atrás de um material que tinha na biblioteca deles e na outra semana me mandaram uma versão digitalizada do material. É, por esse motivo, ainda que não concorde 100% com as dinâmicas deles, né? Não reproduziria aquele modelo. Ah, penso que algum diálogo poderia ser feito, principalmente para trocas, digamos assim, de perspectivas do que é construir e guardar materiais e conhecimentos científicos, né? E tem muito material que eles
tem cópia, tem tradução, tem versões comentadas, tem anexos como imagens que não estão disponíveis em outros lugares. Faz alguns anos eu estive no Arquivo Municipal que tem em Blumenau, sem conhecer absolutamente ninguém lá, sem avisar que ia lá. Me receberam absurdamente bem, a Sueli Petri. Me mostraram todos os materiais que eu queria ver e ainda me deram cópias de uma publicação que eles têm lá, que é o Caderno de Blumenau, de todos os números que tinha uma tradução que eu queria ter acesso. Eu estava procurando o original em alemão para traduzir, e aí a Sueli estava lá no dia, e ela perguntou se eu não queria uma cópia que eles tinham traduzido já. Eu achei que ela ia me dar uma cópia não publicada, né? E aí ela me falou que tinha sido publicada alguns números antes, em 4 ou 5 edições, o Caderno de Blumenau, e me deu uma cópia de cada um. E, então eu acho que, por exemplo, o arquivo de Blumenau, eu sei que tem muitas imagens que tem lá que só tem lá, né? E acho que esse diálogo, essa troca poderia ser feita, né? Tanto periódicos convidando essas pessoas para organizar dossiês, como enviando materiais para as revistas desses espaços, que é uma coisa que eventualmente eu tento fazer. Como eu, por exemplo, estou fazendo pareceres para a revista deles, e faço com muito gosto. Tipo, acho que algum diálogo, alguma troca poderia ser feita. E eu espero que em algum momento futuro isso seja melhor desenvolvido, né? Eventualmente eu vou acabar mandando um texto para essa revista, mas vai depender dos dossiês que tiverem abertos, né? Vamos ver, por exemplo, o que está aberto agora. Seleção de artigos. Missões jesuíticos guaranis. Esse aqui eu tinha visto essa chamada já. Patrimônio e memória. Eu não tenho muito conhecimento sobre as missões jesuíticas guarani, teria que fazer um texto para o dossiê, e no momento não tenho condições de fazer isso. Esse dossiê da enchente, eu cheguei a ler ele, mas eu só vi quando ele foi publicado, né? Ele foi feito num intervalo bastante curto. Ó, Infância e Juventude, sei que eu não cheguei a ver. Esse aqui eu só vi quando foi publicado. Inclusive circulei ele com alguns colegas do direito que trabalham com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. A última grande enchente que teve, né? Possivelmente, dependendo do próximo dossiê, ou na sessão livre, eu acabo mandando um texto para eles. Esse edital aqui eu cheguei a ver. Achei até bem curioso que eles abriram um arquivo no Google Drive com as regras. E... Mas eu acabei não me auto-incentivando para escrever o texto. E... Mas eventualmente eu vou acabar escrevendo um texto para essa revista. Pode ser que eles publiquem, pode ser que eles não publiquem. Mas era isso. Acaba aqui o vídeo. Vou publicar ele só quando o texto for publicado, se o texto for publicado.